assim, eu ressalto aqui, vou chamar o nosso repórter Guilherme Fandanelli, porque o percentual, Guilherme, ainda de votos brancos e votos nulos somam pequeno. Não sei se eu não tenho aqui os dados da abstenção, né, dos eleitores aí na Colômbia. Como é que você vê o cenário agora? O órgão oficial deve se pronunciar. A gente também está na expectativa da fala do candidato da esquerda, o Cepeda, para poder se pronunciar e reconhecer a derrota. Muito boa noite, querido. Oi, Leandro, boa noite para vocês aí no Brasil. Aqui na Colômbia, 5 horas e 53 minutos, 2 horas a menos do que no Brasil. Eu estou aqui num ponto de Medellín, que vocês podem ver aqui atrás, as pessoas acompanhando aqui nos telões esse resultado das eleições. A gente ainda não tem um resultado oficial, né, Leandro, da autoridade eleitoral, mas pela contagem já temos um vencedor. E ele foi bastante comemorado, viu, aqui entre esse grupo de eleitores aqui de Medellín. Você falou da presença dos eleitores, né? Aqui o voto não é obrigatório, mas surpreendeu, viu? Dos 41 milhões de eleitores aptos a votar, a gente teve uma presença de mais de 26 milhões. São 2 milhões a mais em relação ao primeiro turno. A gente, como você disse, né, Leandro, tem uma diferença muito pequena. Agora os candidatos, né, estão se preparando agora para falar nos comitês eleitorais. Enquanto a gente aguarda essa manifestação oficial, o presidente Gustavo Petro também se manifestou nas redes sociais dizendo que o resultado oficial ainda não saiu, que é preciso esperar a declaração oficial, mas ele reconhece que o país está polarizado e que vai ser preciso uma união dos dois lados nos próximos anos para governar aqui a Colômbia. Lembrando que, inclusive, no Congresso, Leandro, há uma divisão, viu? Nenhum dos dois candidatos teria maioria no Congresso aqui e vai precisar fazer uma composição aí para poder governar nos próximos anos. Gustavo Petro sai da presidência no mês de agosto, quando então o futuro presidente, o Abelardo de la Espriella, assume o cargo como presidente da Colômbia. E isso também, né, Leandro, redesenha a questão geopolítica aqui da América Latina. É mais um presidente de direita, ele que é considerado aqui na Colômbia como um presidente de ultradireita, a assumir mais um posto aqui entre os presidentes dos países da América Latina. Guilherme, eu gostaria de voltar com o Guilherme aqui para a gente conversar mais com ele. Guilherme, eu gostaria que você me relatasse aí, você como correspondente, o seu olhar conversando com a população aí. Qual é o sentimento da população? É um sentimento de descrença? A gente vê ali um buzinaço aí, o pessoal comemorando, levantando a mão, caminhando atrás de você agora nesse exato momento. Qual é a percepção da sociedade com essa eleição? Há uma esperança ainda para mudar a realidade do país? A gente tem que analisar, Leandro, por regiões aqui na Colômbia. Bogotá, por exemplo, teve mais votos para o Cepeda. Já aqui em Medellín, onde eu estou, Medellín é tradicionalmente um território de direita. E aqui, como vocês podem ver, a comemoração é muito maior, já teve fogos aqui. Mas conversando com as pessoas nas ruas, apesar dessa polarização, apesar do Espriella ter vencido aqui em Medellín, ainda assim as pessoas estão descrentes com a política aqui. E o fato de ele ter vencido essas eleições mostra uma mudança aí dos rumos que o país vai ter, já que o programa dele é muito diferente do governo de esquerda que vem até então governando a Colômbia nesses últimos anos. Ele, por exemplo, fala muito sobre a questão da segurança, que foi o principal tema aqui da campanha eleitoral na Colômbia, né? Os colombianos com muito medo do retorno da violência. A gente teve casos aí de grupos armados, com mortos também nos meses de abril e maio, muito próximo das eleições. Então ele pegou muito esse gancho da violência. Então as pessoas têm esse medo, esse receio do retorno das guerrilhas, dos grupos armados dominando os territórios aqui na Colômbia, mas também tem um outro lado, viu, Leandro? Conversando, eu estou aqui muito próximo do maior local de votação de Medellín, que é próximo ao estádio municipal aqui, e conversando com as pessoas, muitos idosos falaram que esperam que o futuro presidente, independente de quem for, olhe mais para os idosos e também para o sistema de saúde da Colômbia. Eles reclamam, inclusive, que há falta de medicamentos, que há dificuldade para conseguir atendimento. Ou seja, é uma questão aqui que vai além da segurança. Mas também outros falaram que a eleição, né, do futuro presidente, agora do Espriella, também pode trazer questões aí para serem olhadas do aspecto social.
porque a educação, questões sociais, de assistência social, alguns eleitores temem que isso fique em segundo plano e que o trabalho do futuro presidente fique muito focado na segurança e também nas questões econômicas. Guilherme, fazendo uma correção aqui da minha fala, por sinal, o Guilherme acabou de fazer essa correção. Muito obrigado, Guilherme. Em Bogotá, na capital, quem ganhou lá foi o candidato da esquerda, o Ivan Cepeda, e não o candidato Esprieja, que eu falei agora há pouco. O Ivan Cepeda, ele, na capital, somente na capital, lá em Bogotá, ele conseguiu, das urnas apuradas, 52,47%, já o Esprieja, 45,37% até o momento da contagem de votos. Essa votação do candidato da esquerda corresponde a mais de 2 milhões de urnas de votos, 2.235.514 votos até o momento. Portanto, essa é a apuração preliminar da contagem de votos. Agora, Guilherme, o que surpreende aí na Colômbia foi a contagem de votos, né? A gente sabe que o país não é tão grande, né, não, em comparação a outros como o Brasil, mas a contagem, a apuração dos votos está sendo rápida. Aliás, foi rápida, né? Até o momento, 99,77% já das urnas já foram apuradas. Exatamente, foi rápida, surpreendeu. Eu estive aqui nesse local de votação, Leandro, e pude acompanhar um pouquinho desse momento da contagem dos votos, né? A contagem manual, essas informações depois são enviadas para uma central e de lá então é feita a computação desses dados aí. E por ser, claro, uma eleição com apenas, né, um candidato ou outro ou voto em branco, isso, claro, também agilizou bastante. Mas, como você disse, aqui não tem urna eletrônica, é tudo voto manual. Então aqui o trabalho, assim que encerrou, que fecharam as sessões às 4 horas da tarde, logo na sequência já começou a contagem de cada sessão e essas informações sendo mandadas direto para as centrais, que aí sim computavam, né, esses votos. E surpreende, porque a gente está agora com quase 100% das urnas. Eu estou acompanhando aqui por uma tela, Leandro, aqui, porque o pessoal está olhando aqui pelas telas, pelas transmissões da TV local, e realmente a gente está aí quase 100%, mas claro, esperando o anúncio oficial desse resultado. Mas realmente, assim, ó, são 247.129 votos de diferença entre os candidatos e, segundo a pré-contagem, que eles chamam aqui, não tem mais como Ivan Cepeda alcançar Abelardo de la Espriella, que é o novo presidente aqui da Colômbia. Agora, Guilherme, como é que está a situação econômica aí? O preço de comida, o preço do combustível. Você, com o seu olhar e a sua experiência como correspondente, qual a percepção que você tem dos preços aí na Colômbia? Olha, os colombianos, eles reclamam bastante, viu, da questão dos preços, o valor também do combustível. Aqui o combustível não é vendido a litro, é vendido a galão. Então a pessoa compra, chega no posto, pede por um galão. O preço é meio parecido, viu, Leandro, com o que está no Brasil na questão dos combustíveis, viu? Alimentos também custam caro aqui, até um pouco mais do que no Brasil, alguns produtos. E as pessoas aqui falam bastante, Leandro, da preocupação em valorizar quem trabalha no campo, quem está na área rural. Eles reclamam que quem produz o alimento aqui na Colômbia não é valorizado e que, por isso, cada vez mais as pessoas estão procurando os grandes centros e deixando de plantar. E até por isso, o preço dos alimentos acaba subindo aqui. E essa foi inclusive uma das questões que eu ouvi bastante conversando com os colombianos aqui ao longo dessa semana, que estou aqui na Colômbia, que é essa questão da preocupação de manter as pessoas no campo produzindo alimento, produzindo aquilo que vai para a mesa do consumidor. É preciso uma política que olhe também para isso aqui, na esperança também de que o preço dos produtos baixa aqui nas gôndolas de supermercados. Então, o custo de vida aqui também é uma preocupação dos colombianos. A gente teve aí um aumento do salário mínimo de mais de 20%, mas ainda assim os colombianos sentem no bolso, viu, o custo de vida por aqui. Agora, Guilherme, explica para a gente a realidade aí na Colômbia no seguinte aspecto. O país é dividido em 32 regiões, né? 32 regiões. A região onde você está é a região de, me corrija se eu estiver errado, Antioquia, é isso? Antioquia, obrigado pela correção. Nessa região, o candidato de direita, o Espriella, ganhou.
ele já teve um percentual muito maior em comparação com o candidato de esquerda. Explica para a gente como é essa divisão e se o sistema eleitoral daí unifica, ou seja, há um regional em cada região dessa, nas 32 regiões, e depois o sistema, digamos, federal, responsável pelas eleições, é o responsável por unificar ou não? É um sistema unitário já que o país não é tão grande. Bom, aqui os votos eles são computados pelas regiões, tanto é que a gente tem algumas parciais aqui, Leandro, que nos dão de acordo com as regiões aqui do país quanto cada candidato fez. Aqui em Medellín, por exemplo, que é uma cidade tradicionalmente de direita, a gente teve aí quase 70% dos votos para o Espriella. Então aqui é uma realidade. Na capital, Bogotá, já teve o percentual maior de votos para o Cepeda, ou seja, mais para a esquerda. O que as pessoas comentam aqui, Leandro, é que tradicionalmente os grandes centros tendem a votar mais para a direita e a área rural e periférica mais para a esquerda. Então existe um pouco dessa divisão. Uma outra curiosidade, Leandro, aqui em Barranquilla, onde o La Espriella votou hoje pela manhã, hoje de manhã cedo, o colégio eleitoral dele, por lá, Cepeda venceu as eleições. Então isso mostra como há uma divisão muito grande aqui e cada região é muito particular. Aqui em Medellín, para o pessoal de casa entender um pouco mais, Medellín é a segunda maior cidade aqui da Colômbia, é muito conhecida, infelizmente, pela questão, né, dos anos 80, 90, do cartel de Medellín, do Pablo Escobar, uma cidade que sofreu muito com a violência aqui e é uma cidade que vem passando por uma grande transformação política, uma transformação que envolve também empresários, a sociedade e que aos poucos vem colocando Medellín como um exemplo em termos de urbanismo, atraindo muitas multinacionais e virou uma potência econômica. Então aqui é uma realidade. Se a gente subir para a questão do litoral, para a questão mais rural, a gente já tem outras realidades. O pessoal costuma comentar aqui, Leandro, que por ser em meio à Cordilheira dos Andes, o acesso via terrestre, né, às regiões é muito mais difícil. Então as regiões aqui são muito fechadas à sua cultura, à sua maneira de pensar. Essa integração nacional ela fica mais difícil justamente por essas dificuldades também geográficas aqui da Colômbia. Ó, aqui a gente saiu mais uma parcial aqui, o pessoal comemorando a vitória de La Espriella. Como eu disse, Medellín muito mais identificada com a direita do que com a esquerda. Guilherme, por sinal, você falando que essa região onde você está aí, Medellín é muito mais direita e realmente a gente, na apuração aqui preliminar até o momento, o candidato Espriella, já o presidente eleito, né, podemos chamar assim, teve quase o dobro dos votos em comparação ao Cepeda. No caso, o Espriella teve 64,43% até agora dos votos já apurados. Isso corresponde a mais de 2 milhões de votos, 2.183.454 votos. Já o Cepeda com 1.131.000, 33,40% dos votos já apurados. Agora, Guilherme, qual é a sensação e qual é a reação da sociedade durante o período de campanha aí na Colômbia? Se a população... A gente viu que o país está totalmente dividido, está polarizado, né? Houve ali uma grande parcela da sociedade a favor do programa do Espriella e também a favor do programa do Cepeda, né? Mas levou vantagem o candidato, agora presidente eleito, da direita, o Abelardo de la Espriella. Qual foi a reação da população em relação ao programa de governo de cada um? Olha, uma curiosidade só, Leandro, para a gente colocar aqui para as pessoas de casa, é que as eleições aqui na Colômbia, elas são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado no Brasil. Andando aqui pelas ruas, a gente vê muito pouco material de campanha dos candidatos. A gente quase não vê faixas, cartazes, adesivos, muito poucos nos carros. É uma campanha que aqui na Colômbia, ela virou totalmente digital. E por estar no digital, isso acirra os ânimos. Teve campanhas dos órgãos
órgãos aqui da Colômbia, inclusive, Leandro, alertando sobre manipulação de imagens, né, o uso de inteligência artificial para modificar discursos, enfim. Essa foi uma preocupação grande aqui que acabou acirrando os ânimos. A campanha, como eu falei anteriormente, ela foi muito focada na questão da segurança, o medo da volta do poder das guerrilhas que tinha décadas atrás. Então, isso foi colocado muito à prova nessa campanha. E esse medo, os candidatos, principalmente o candidato da direita, Delay Priedia, soube usar bem isso, porque, inclusive, nos comícios aqui que ele participava, ele sempre usava uma proteção à prova de balas, como se fosse um acrílico na frente dele em todas as manifestações que ele fazia em público. Ele também colocava pessoas atrás dele com roupas, fardamentos, como se fosse do exército, para enfatizar bem esse discurso da segurança. E isso acabou pegando aqui entre os eleitores. Por outro lado, o candidato Iván Cepeda trabalhava muito na questão do diálogo, de dialogar com os grupos guerrilheiros aqui para tentar o desarmamento voluntário desses grupos, algo que já vinha sendo feito pelo presidente Gustavo Petro. Então, esse clima da campanha ficou muito entre quem era a favor da questão do diálogo e de um desarmamento que alguns chamavam até de um desarmamento de paz, e outros que queriam ações mais enérgicas, como Delay Priedia colocou durante a campanha eleitoral. Para vocês terem uma ideia, Delay Priedia, durante a campanha, disse que não tem diálogo com guerrilhas, que vai ir para cima na questão do confronto com esses guerrilheiros, acabar com esses pontos onde eles atuam, e também vai contar com o apoio dos Estados Unidos e de Israel para combater o narcotráfico e também essas guerrilhas. Ou seja, o projeto que venceu hoje, Leandro, vai muito nessa questão, nessa linha da segurança, a grande preocupação dos colombianos por aqui. E, claro, esse discurso, né, muito focado na segurança, foi o que acabou pegando aqui nas eleições, principalmente do segundo turno. Okay. Guilherme, a gente continua com você. Muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente volta com o Guilherme Fandanelli, que fala ao vivo de Medellín, lá na Colômbia. Olha, no primeiro turno das eleições colombianas, os resultados das urnas foram questionados por diversas figuras políticas, inclusive por Iván Cepeda e Gustavo Petro, o que pode se repetir agora novamente neste turno. Para debater o cenário eleitoral na Colômbia, a gente recebe agora a diretora acadêmica da Escola de Altos Estudos em Direito e Relações Internacionais, Renata Gaspar. Ela também atuou como observadora eleitoral na América Latina. Muito obrigado pela presença aqui no SBT News. Muito boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite e aqui absolutamente à disposição de vocês. Muito obrigado, a gente que agradece. Como é que a senhora vê o cenário agora lá na Colômbia com esse resultado? O cenário é difícil, né? A gente tem um cenário de uma polarização extrema, os números, eles mostram isso, né? Que é menos de 1% de diferença no pré-conteio, e o medo é da violência que segue a esses dias agora, esse 2 dias depois do pré-conteio, até o anúncio do resultado oficial que vai sacrar quem é o presidente efetivo da Colômbia, né? Normalmente, o pré-conteio ele é ratificado, né, pelas autoridades eleitorais, então a gente nesse quesito, a gente não espera tanta surpresa, mas em 2 dias, com uma polarização tão grande, o medo é que salte a violência, de parte a parte, que se comece uma guerra narrativa, e essa guerra narrativa pode saltar a política pública, né, as pessoas e a sociedade colombiana. Agora, professora, o que podemos esperar agora do presidente eleito, do novo presidente eleito, Abelardo de la Espriella? Bem, como o seu repórter estava comentando um pouco antes da minha entrada, que eu estava aqui atenta à análise dele, né, que está em loco, é uma política de linha dura contra a segurança, né? Então, é um candidato que apresentou uma campanha baseada na segurança pública e no liberalismo, ou seja, no empreendedorismo, no valor do livre mercado, com o apoio do Donald Trump, com o apoio de Israel, no que tange a segurança pública. Então, o que se espera é um governo linha dura, cuja pauta principal é o desenvolvimento econômico e a segurança,
não as questões sociais e tampouco as questões de cuidado com grupos vulneráveis, que são muitos na Colômbia, né? Agora, professora, em relação a esse apoio dele, do Espriella, apoio com o presidente Donald Trump a ele, isso pode dizer muita coisa, porque o que a gente viu por parte do governo norte-americano foi uma investigação recentemente agora a Gustavo Petro, que presidente, por sinal, e apoiador, né, do Cepeda. Agora, se houver alguma manifestação ou revolta, até por parte também do crime organizado ou outros segmentos, o Espriella pode contar com o apoio do governo norte-americano e isso pode significar até um certo envolvimento do governo norte-americano na Colômbia? Ai, com certeza, né? O governo dos Estados Unidos ele está muito de olho na América Latina. Sempre os Estados Unidos estiveram de olho na América Latina, mas nesse governo é uma política mais ostensiva, né? De volta a cuidar da América Latina como quintal dos Estados Unidos. E como ele apoiou o candidato que a gente imagina que vai ser sagrado vencedor, a gente tem certeza que vem um apoio ferrenho, caso seja necessário, em caso de relutância na aceitação do resultado eleitoral. O presidente atual, Gustavo Petro, ele saiu às redes sociais e o tom dele foi bem menos belicoso do que se esperava, né? Ele não só pediu para se aguardar o resultado oficial, como ele parece ter feito um chamamento de conciliação, né? Dizendo que seja qual o governo que precisa haver uma unidade nacional para que se possa governar, né? Então, o que a gente espera de democracias que vão amadurecendo, no caso das democracias da América Latina, é que a institucionalidade vai se impondo e que esta luta durante os comícios eleitorais, elas acabem com a proclamação do resultado e que se dê condições do presidente eleito executar o seu programa de governo. A gente precisa pelo menos dar uma chance, né? E fazer isso de forma a não depender que potências estrangeiras se intrometam na política interna, porque isso pode parecer bom no primeiro momento, mas a médio e longo prazo a história nos advertiu que isso é péssimo para as soberanias. O mais importante para a consolidação democrática é que a própria cidadania vá assim, encontrando o seu lugar, vá dando oportunidade e garantindo o voto que oficialmente for proclamado para que a democracia vá avançando, né? Então, mesmo sabendo que o Donald Trump prestou esse apoio, eu não sei se num primeiro momento ele vai ser utilizado, porque mesmo o candidato que ganhou, segundo o pré-conteio, ele perdeu muitos votos justamente por esta ostensiva do Donald Trump em apoiá-lo, né? Então a gente viu uma galvanização aí dos votos a partir do momento que o Donald Trump entrou de forma mais direta apoiando esse candidato, o que mobiliza sentimentos de nacionalistas, né? Então o nacionalismo ele não quer intervenção estrangeira com independência do espectro político. Então, é um apoio que ele teve. Obviamente, a Colômbia tem um tratado importante de extradição com os Estados Unidos que permite que os Estados Unidos possa praticar ingerências diretas, dependendo do que vier a acontecer na Colômbia, mas a gente não espera que logo no primeiro momento isso aconteça. Professora, já que o Gustavo Petro, aqui, ele é investigado por promotores na justiça lá de Nova York por um suposto envolvimento com tráfico de drogas e narcoterrorismo. É um assunto muito discutido e abordado pelo governo Donald Trump. Há uma preocupação que a gente percebe pelo governo norte-americano agora em relação ao narcoterrorismo. É tanto que houve a classificação lá de organizações criminosas daqui do Brasil, consideradas terroristas, segundo o governo norte-americano, né? Isso pode fazer com que haja, aqui na América Latina, na América do Sul,
uma situação muito mais preocupante e delicada, já que pode haver uma intervenção do governo norte-americano lá na Colômbia? Sem sombra de dúvida. Então, essa é uma das questões centrais que desafiam a América Latina, né? A intervenção, não uma intervenção como a gente via 3, 4 décadas atrás, é uma intervenção indireta por via de combate ao narcotráfico, né? Basicamente, até o combate à lavagem de dinheiro, ele também vai pela mão do narcotráfico. E esse pode ser um problema. Ou seja, a partir do momento que alguma autoridade dos Estados Unidos declara determinado grupo ou pessoa como participante ou integrante de uma organização de narcotráfico, de terrorismo, é óbvio que isso aproxima essa soberania estrangeira a intervir no país de nacionalidade daquelas pessoas. Mais ainda no caso da Colômbia, porque a Colômbia tem um marco jurídico que permite isso, que é um tratado de extradição de nacionais. Por quê? Me explico só para a audiência entender. Normalmente, a extradição, quando há um pedido de uma soberania estrangeira, ela não ocorre contra um nacional daquele estado. Então, os nacionais, em teoria, eles estão protegidos. A exceção se houver um tratado que permita isso. E entre a Colômbia e os Estados Unidos, por causa da guerra do narcotráfico, há um tratado de extradição que permite que a Colômbia extradite nacionais colombianos para que sejam processados e julgados nos Estados Unidos. Então, ali, não só essa classificação importa, porque politicamente é uma narrativa que aproxima uma soberania estrangeira, como há um veículo jurídico que permite essa intervenção. Agora, professora, outro ponto também que a gente destaca é que, diferente de outros países, por exemplo, na Venezuela, houve ali, por parte do governo norte-americano, uma tentativa até com integrantes do próprio governo para conseguir ali convencer o próprio governo e tentar manipular o governo lá. Não o governo, mas instituições, e manter uma boa relação com o governo norte-americano. Né? Retiraram o Nicolás Maduro, mas mantiveram ali integrantes do governo dele, né? Para tentar manter um diálogo e aí sim o governo norte-americano atuar. No caso da Colômbia é diferente. No caso da Colômbia, o presidente Donald Trump terá um aliado. Né? Um aliado foi eleito até agora pelos dados preliminares. Isso vai ser muito mais fácil o governo norte-americano agir de forma indireta com o apoio de um candidato, né, defendido pelo governo norte-americano, ou seja, vai haver uma intervenção, possivelmente, com o apoio de quem está à frente do governo na Colômbia. Exatamente. Então, na medida em que um aliado, eu acho que eu não colocaria melhor as palavras como você colocou. Foi eleito um aliado do Donald Trump. Se ele é um aliado do Donald Trump, ele é a boca do Donald Trump na Colômbia. Então, muito mais do que talvez não reagir ao governo dos Estados Unidos, possa ser um governo que atue consolidando ou talvez concretizando o interesse dos Estados Unidos naquele país e na nossa região, porque a Colômbia faz parte da nossa região. Entrar na Colômbia, de alguma forma, estar muito mais perto de todos os outros países. Muito obrigado, viu, professora, pela disponibilidade, mais uma vez, ao falar com a gente aqui do SBT News. Uma boa noite e uma ótima semana. Eu que agradeço, boa noite. Boa noite.